Bem? Ok. Olá, muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui convosco a moderar este painel sobre a governança digital. Nós temos, por indicação do Iberojur, como regra, atribuir 10 minutos para cada um apresentar um sumário do seu tema e depois reservar uns minutinhos no fim para alguma discussão e dúvidas. O meu nome é Maria do Rosário Anjos, sou professora na Universidade Lusófona do Porto e vou moderar este painel. Muito boa tarde a todos. Então, eu passava de imediato ao nosso primeiro palestrante, ao Dr. Rafael Vasconcelos de Araújo Pereira, que vem da Universidade de Coimbra, com um tema sobre a revolução digital e o advento da paz perpétua, utopia ou realidade. Dr. Rafael, bem-vindo, a palavra é sua. Pedia a todos que tentassem cumprir os 10 minutos, está bem? Tudo bem. Professora doutora Maria do Rosário, agradeço a abertura do evento, a coordenação e todo o brilhantismo na condução dos trabalhos. É sempre uma alegria participar desses eventos organizados pelo Iberojur, aqui no país de Portugal também. É sempre uma alegria retornar à nossa casa intelectual e também nossa casa cultural, né? Então, sem mais delongas, que o nosso tempo é muito curto, então, após os cumprimentos, queria já começar de imediato o meu tema. É um tema bem instigante, se pudesse falar por mais horas, falaria, mas respeitarei o tempo, porque eu sei que o nosso projeto aqui é um projeto coletivo para todos poderem participar também. Então, de imediato, eu vou falar agora um pouco sobre um trabalho desenvolvido na universidade, que é justamente se enquadrando nesse tema do futuro do direito. É até um pouco ousado a gente querer falar sobre o futuro do direito, porque o futuro ninguém sabe. Então, na verdade, esse trabalho consiste na busca de algumas linhas gerais, que vem se desenvolvendo até a presente data, e, a partir disso, construir algumas conjecturas sobre o que pode acontecer para o futuro do direito. E aqui eu enfoco a questão da pacificação de litígios. Inclusive, o tema não é só sobre o direito processual civil, é mais amplo, abranger também as formas alternativas de pacificação de conflitos. Então, o que eu busco responder é: o que se mostra para o futuro da pacificação de conflitos a partir da revolução digital? E para responder essa pergunta, eu utilizo 3 parâmetros. Primeiro é analisar como é que será a figura do juiz no futuro. Segundo, como é que estarão as formas de litigar, como é que elas se apresentarão depois dessa revolução digital hoje em curso. E em terceiro ponto, como é que vai estar a situação do direito de pacificação de conflitos, a abranger, como eu falei, não só o direito processual, mas também os instrumentos alternativos à jurisdição. Então, com isso, eu construo 3 cenários, já passo rapidamente a eles, mas antes eu gostaria de fazer uma introdução. É que toda essa mudança da revolução digital, ela está acompanhada também de uma grande revolução cultural também, principalmente com o pós-modernismo, em que o hedonismo vem a se sobrepor sobre a razão, a ideia de múltiplas verdades vem se sobrepor ao cientificismo, assim como as incertezas acabam se sobrepondo, como consequência, ao ideal de previsibilidade. E esse pós-modernismo ele acaba impactando também o direito. Então, vivemos num período de um direito pós-moderno, utilizando a expressão de Bauman, um direito líquido, em que valores fundamentais do direito estão se relativizando, estão se liquidificando, como, por exemplo, a legalidade, e o próprio Estado de Direito vem sofrendo duros golpes nesse cenário pós-modernista. Com isso, há um efeito de prejuízo à razão, aonde abre o espaço para que o algoritmo ocupe o espaço da razão. Então, julgamentos até então em que se buscava uma racionalidade objetiva, hoje se admite ser impossível obter essa racionalidade e se admite também julgamentos fundados em conceitos jurídicos abstratos, indeterminados, que espelham, na verdade, até mesmo o sentimentalismo do julgador. E, com isso, abre um campo de ocupação para que o algoritmo seja o próximo, a pedra fundamental para que haja uma superação de julgamentos subjetivos e fundados em conceitos abstratos para o algoritmo alcançar a objetividade tão buscada ao longo da história do direito. E nessa revolução digital,
e identificamos a sua existência principalmente com base em 3 aspectos. Inicialmente, com o uso da inteligência artificial, especialmente com os aspectos do machine learning e do deep learning, quer dizer, o aprendizado profundo e o aprendizado da máquina, em que ela agora consegue realizar um autoaprendizado. Segundo passo seria a fusão das realidades física e virtual, com o uso da nanotecnologia e também da biotecnologia, em que o mundo virtual e o mundo físico, a fronteira divisória entre esses mundos, está cada vez menos aparente. E, por fim, a universalização, tanto do seu aspecto subjetivo, a encorpar, a abranger mais pessoas, quanto do aspecto objetivo, a abranger mais campos da vida, até onde se fala na própria digitalização da vida. Então, a partir dessa revolução digital, ela vem impactando a pacificação de conflitos. Com isso, eu apresento 3 cenários do que pode ser o direito no futuro. Então, primeiramente, sobre essa questão do direito da pacificação de conflitos, no futuro, eu desenho um cenário, o primeiro cenário, pode ser um primeiro degrau, talvez, que é o cenário de superficialidade, um cenário em que a tecnologia gera apenas influências sobre a realidade. Com isso, sobre a função judicial, teremos nesse cenário uma sistematização das fontes do direito, não mais separadas, doutrina, jurisprudência, lei, em gavetas separadas, mas agora uma sistematização de todas as fontes do direito em algo uniforme e unitário. Teremos também a automação de procedimentos e de decisões para os casos simples, para os casos mais fáceis, e nesse cenário o juiz seria auxiliado pela tecnologia, mas não substituído. As formas de litigância, teríamos aí mudanças formais, com o uso cada vez maior da digitalização e da automação parcial, assim como a articulação da escrita com gráficos, sons e vídeos. Então, os peticionamentos, a participação dos atos processuais seria articulado com gráficos, sons e vídeos. E, por fim, quanto ao direito de pacificação de conflitos, teríamos, nesse cenário, uma prevenção dos litígios com o uso de smart contracts e de regras técnicas que dispensariam o uso do Poder Judiciário. Então, são os contratos autoexequíveis, em que as partes já têm uma garantia de cumprimento no próprio contrato. Acontece muito, inclusive, com os sítios que existem em Portugal, existem na Espanha, no Brasil também, como o OLX, onde uma pessoa adquire um produto, o outro envia aquele produto vendido, mas o pagamento só é liberado quando a entrega é confirmada. Então, no caso, as duas partes têm a garantia de que receberão cada uma das prestações obrigacionais da parte diversa. Nesse cenário todo, esse primeiro cenário então, de mudanças de apenas uma mera influência tecnológica, a jurisdição existiria tal como estruturada hoje, mas auxiliada por instrumentos alternativos e pela tecnologia. O segundo cenário é um cenário de mudanças significativas, de maior relevância tecnológica. Nesse cenário, o juiz seria substituído por conciliadores, mediadores e árbitros, e restaria ao juiz uma função de juiz supervisor daqueles atos elaborados pelo robô. Então, a última palavra seria dada pelo juiz, uma pessoa física, uma pessoa humana, mas os atos seriam praticados pelo robô e supervisionados pelo juiz, que aí sim daria a palavra final. Quanto às formas de litigância, a solução de conflitos seria realizada pelos sistemas em linha, pelos sistemas virtuais, online, sem necessária simultaneidade na prática desses atos. Inclusive, em Pequim, já existe um sistema em que isso é possível, em que as partes praticam os atos processuais, não necessariamente simultaneamente, em que uma audiência, por exemplo, ela se desenrola até o prazo de 10 dias úteis, e nesse prazo as partes vão praticando seus atos, não necessariamente presencial, não ao vivo, mas sem simultaneidade. Com isso, se busca uma solução integral do conflito, com a combinação de profissionais de diferentes áreas. Então, não haveria apenas operadores do direito, mas também psicólogos, assistentes sociais e outros envolvidos para a solução não só daquele problema submetido no processo judicial, mas o problema como um todo, tratando não só o sintoma, não só as consequências, mas também a própria causa do conflito seria resolvido nesse segundo cenário. Com isso, teríamos também um monitoramento tecnológico,
onde se chama um paraíso digital, em que tudo seria articulado, supervisionado pelo Estado ou pelas empresas que detêm essa tecnologia. Inclusive, nesse cenário, o Estado ele perderia força, ganhando mais força às empresas. É que já se percebe hoje, por exemplo, com o serviço de telecomunicações, que até pouco tempo atrás era um serviço público e hoje ele é praticamente 100% privado, em que poucas empresas dominam todo o mercado de comunicações. É o que também está acontecendo com o sistema de transporte, com empresas como 99 e Uber, por exemplo. Então, essa substituição do Estado pela empresa privada é um fenômeno que já vem ocorrendo e, nesse cenário 2, teria praticamente a sua, digamos, a sua consumação da superação do Estado por essas empresas. Além disso, quanto ao processo judicial, ele estaria submetido ao smart process, ou seja, a um fluxograma, a um fluxo de desenvolvimento inteligente, variável de acordo com o caso concreto. Como terceiro cenário, teremos um cenário disruptivo, um cenário de completa revolução no sistema conhecido tal como hoje, com o predomínio tecnológico. Quanto ao juiz, ele seria totalmente substituído por um juiz robô, então não teremos mais a figura humana de um juiz julgador, e sim sistemas com inteligência artificial conseguiriam resolver não só os casos fáceis, mas também os casos mais difíceis, que exigem, inclusive, uma ponderação, um juízo sobre a justiça do caso concreto, e restaria à figura humana restaria à figura humana tão somente a função de um conciliador, a desenvolver atividades paralelas, como, por exemplo, o apoio psicológico, mas não a atividade de decidir, de impor soluções para o caso concreto. Com isso, o poder tecnológico substituiria o poder político e institucional. Alguns autores até falam no fim do Estado. Haveria também uma simetria de informações, não haveria mais dúvidas quanto aos direitos, quanto ao que cada um teria em razão em cada situação cotidiana, e acarretaria a extinção da judicialização, onde poderemos até indagar se seria o fim dos conflitos, acabaria os conflitos nesse cenário. Nesse período ainda do cenário 3, disruptivo, teremos a ideia de um positivismo digital, quer dizer, algum campo tecnológico em que as normas, as regras de conduta estariam bem definidas, inclusive sendo possível implementar essas regras de conduta diretamente no DNA ou na composição corporal de cada ser humano, inserindo nele já os devidos indicadores e padrões de comportamento. Seria uma total fusão entre o homem e o robô, construindo o que se chama de o homem pacífico, o homem de paz. Claro, com várias alterações através da biotecnologia e da nanotecnologia. Então, são esses 3 cenários que eu queria apresentar aos senhores e senhoras, e, a partir disso, trazer aqui algumas preocupações, que elas são inseridas em qualquer um dos 3 cenários, elas são válidas, e, como eu falei inicialmente, é muita ousadia dizer qual dos 3 cenários vai ser o futuro. Por isso que eu desenho 3, em que o futuro pode apresentar nenhum dos 3, os 3 em degrau ou os 3 em articulação. Mas, independentemente do que vier acontecer no futuro, a preocupação ela é válida em qualquer desses cenários. Então, perceba que o pós-modernismo ele vem se colocando como um obstáculo por permitir a ascensão do sentimentalismo, dificultando a objetividade, previsibilidade e a própria justiça das decisões, e, com isso, abre espaço para que a inteligência artificial ocupe esse vácuo deixado pelo abandono da razão, estabelecendo parâmetros e critérios objetivos a fim de orientar a conduta humana. E, para concluir, eu trago, então, 4 preocupações para que nós, juristas, debatemos com maior profundidade. A primeira é que, independentemente do que vai acontecer no futuro, precisamos estar atentos para que não ocorram injustiças informatizadas, principalmente com a chamada black box do algoritmo, em que não se sabe como foi construído aquele algoritmo. Também é importante, como segunda preocupação, a proteção aos direitos e garantias fundamentais, tão violados nesses períodos de tecnologia, seja pela pandemia, em que a urgência demonstrou a necessidade de violar direitos de liberdade, por exemplo, ou seja mesmo o uso da tecnologia que vem restringindo a privacidade, a liberdade e a vida privada. Como terceira preocupação, eu trago a ideia de desenvolver competências para o futuro. O advogado, o operador do direito,
terá consciência dessas mudanças e que o seu papel vai mudar no futuro, sem dúvida alguma. E, a partir daí, precisamos entender quais competências precisam ser desenvolvidas no operador do direito. E, por fim, concluindo, também precisamos conciliar todo esse tecnocentrismo e o antropocentrismo, de modo que a tecnologia não fulmine o ser humano, seja sua essência humana, para que não seja substituída por uma essência tecnológica, robotizada, tanto do ponto de vista cultural, quanto até mesmo físico, já que essas inserções biotecnológicas acarretam esses riscos. Com isso, então, e respeitando o nosso tempo de 10 minutos, eu quero agradecer aqui a oportunidade mais uma vez, desejar um bom trabalho a todos, principalmente na pessoa da nossa moderadora, professora doutora Maria do Rosário, figura na qual agradeço a oportunidade. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, doutor Rafael, especialmente por esse cuidado em cumprir o tempo, porque de facto o tema é tão vasto que nós podíamos ficar aqui o resto da tarde a falar sobre. Eu passo então a palavra ao nosso segundo palestrante, ao doutor Lucas Serafini, que vem da Atius Educação, Brasil, e com um tema sobre a liberdade informacional através da Lei de Acesso à Informação como ferramenta de controle da administração pública na democracia. Doutor Serafim. Ok, muito boa tarde. Bem-vindo. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a professora doutora Maria do Rosário Anjos, a moderadora do nosso painel, e cumprimentando a doutora e estendo meu cumprimento a todos os demais presentes nesse painel. Bom, o título do meu trabalho, então, é a Liberdade Informacional através da Lei de Acesso à Informação como uma ferramenta de controle da administração pública na democracia. O objetivo dessa pesquisa, desse artigo, na verdade, é realizar uma análise ao direito do acesso à informação como um meio, então, de controle social da administração pública brasileira, visando um fortalecimento do Estado democrático, da democracia. O artigo ele foca, então, na liberdade informacional garantida ao cidadão pela Constituição Federal Brasileira e regulamentada pela Lei de Acesso à Informação perante o poder público. Então, assegurando esse acesso, né, dos atos e gastos administrativos, sempre na busca de uma transparência como um mecanismo de controle, de accountability da gestão pública. O problema levantado na pesquisa foi se o presente estudo, se o ponto central do presente estudo, né, ele vai estar na indagação se o acesso à informação garante, de fato, o controle social da administração pública. Para tanto, então, o artigo ele foi dividido em duas partes, sendo que na primeira nós abordamos o acesso às informações como um meio garantidor, então, da publicidade dos atos administrativos em prol da democracia, e numa segunda parte aborda-se, então, a liberdade informacional e o interesse público como meios de controle da administração pública. A metodologia utilizada na pesquisa partiu do método dedutivo, baseado em pesquisas bibliográficas. Bom, quando nós falamos em administração pública, sempre devemos ter atrelado ao debate a transparência dos atos e das políticas públicas, né, adotadas sempre pelo governo. Pois se a administração for pública, obviamente ela é direcionada para a sociedade e em prol da coletividade, né, sendo que a representação popular por meio dos administradores deve ser monitorada, então, para fins de análise do atendimento ao interesse público. Por tal motivo, a Constituição Federal Brasileira garantiu o acesso à informação como um direito fundamental do cidadão, lá no inciso 33 do artigo 5º da Constituição Federal, e ainda no inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 37, bem como no parágrafo 2º do artigo 216. Tá? Motivo pelo qual, então surge, né, no Brasil, em 2011, a Lei de Acesso à Informação para regulamentar esses dispositivos citados. O acesso à informação, ela trata-se, então, de um direito civil, não somente de um direito civil, mas também de um direito político e social, né, que acaba trazendo a importância jurídica, acaba acentuando a importância jurídica assumida pela informação nas sociedades democráticas. E é a participação, né, ela é a participação popular direta da administração pública que, para nós, é estruturada de forma representativa. Então, nós possibilitamos de uma certa forma, que a população diretamente tenha um determinado controle, uma determinada participação em uma democracia representativa como a brasileira. Então, assim, nós permitimos um controle mais eficaz da administração pública.
Em decorrência do princípio constitucional da publicidade administrativa, que no Brasil é previsto no artigo 37 da Constituição Federal, foi implantada, então, a Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527, que surgiu em novembro, 18 de novembro, mais precisamente de 2011. Esse preceito de publicidade, ele liga-se diretamente ao direito de informação que o administrado possui em decorrência, então, dessas previsões constitucionais que foram anteriormente citadas, né? Principalmente a previsão do inciso 33 do artigo 5º da Constituição Federal, que garante que todos têm o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular e de interesse coletivo ou geral, né? Que vão ser prestadas dentro do prazo da lei, sob pena de responsabilidade do administrador que assim não cumprir. Então, a própria Constituição traz esse amparo de direito como direito fundamental do cidadão, o acesso às informações, né? E a Lei de Informação vem e regulamenta esse direito trazido pelo dispositivo constitucional. Então, dessa forma, nós fixamos os limites da construção político-social da transparência, né? Sempre em oposição àquela opacidade do Estado, né? Que são cada vez mais entrecruzados com os dispositivos jurídicos e modos de gestão da informação governamental. Essa estrutura é o que se entende por transparência, que nós chamamos de transparência informacional, né? Como um território no qual se confluem, vão acabar confluindo práticas informacionais da sociedade civil e do Estado. Esse território que, por mecanismos diversos, favorece, então, uma integração informacional em duas instâncias, né? A dos agentes do Estado e aquela do cidadão incluído. Logo, a transparência no acesso à informação, ele acaba por auxiliar e promover a confiança da população no governo e ainda permite, viabiliza, né, a prestação de contas desse governo perante a sociedade. O direito à informação, então, ele é um instrumento essencial para a promoção da chamada boa governança. Assim, então, nós entramos no segundo capítulo do meu artigo, né, no qual nós abordamos a liberdade informacional e o interesse público como um mecanismo de accountability governamental. O Estado ele é organizado a partir de estruturas administrativas que visam, então, sempre implementar o bem comum, né, e por isso ele se organiza em estruturas permanentes que visam se correlacionar com a sociedade, atingir os interesses da sociedade e por ela devem ser controladas. E a forma de implementação e de participação popular nessa administração pública se dá por meio da garantia ao acesso à informação, que decorre na necessidade de publicidade dos atos, né, da política instaurada pelo poder público e que vai acarretar, então, na diminuição do poder daqueles que detêm o monopólio da informação. Se o Estado deter o monopólio da informação, ele detém toda a estrutura do poder e ele pouco pode ser controlado, né? Então, não há como se falar em um Estado democrático de direito sem se falar numa participação direta, ou numa participação popular, melhor dizendo, né? O que não se restringe somente ao direito ao voto, né? Mas ele se espraia em uma noção muito mais ampla de controle, né? Uma análise e atuação social junto ao poder público. E o próprio autor, né, o próprio escritor, o consagrado escritor Amartya Sen, ele realiza uma análise das teorias de Rawls e de Habermas na compreensão da democracia e destaca que os pontos centrais para uma compreensão mais ampla da democracia vão participar por uma análise, né, eles vão caminhar por uma análise da participação política, do diálogo e da interação pública. Então, são esses pontos que parecem estar ligados ao direito ao acesso à informação do cidadão que, na posse dos dados, né, pleiteados por eles, atinge, então, essa interação pública citada por Amartya Sen, permitindo o diálogo e a participação popular na política, né? Então, ele completa, nós acabamos completando a democracia pelo chamado acesso informacional. E essa liberdade informacional garantida pela Lei de Acesso à Informação, ela permite, então, que a sociedade debata sobre suas necessidades e acerca da conduta dos governantes, dos governos, que sempre deverão estar alinhados aos interesses coletivos. E, principalmente, dá ao cidadão o poder de controle direto dessa administração, através de uma prestação de contas, né? O ente público ele permanece sempre sob uma vigilância do cidadão, pois essa noção de controle, de accountability, ela encontra-se relacionada com o uso do poder e dos recursos públicos, em que o titular da coisa pública é o cidadão, e nunca o político eleito, né? Então, nós temos que perpassar, nós temos que trazer ao cidadão essa possibilidade de controle, né? Então, a fiscalização administrativa ela é exercida
obviamente, continua sendo exercida e deve ser exercida pela chamada accountability horizontal, que se dá pelos órgãos de controle, pelos tribunais de contas, né? Mas também ela deve ser exercida pela sociedade na chamada accountability vertical, né? E dentro da accountability vertical, o povo tendo acesso às informações e não aceitando não aceitando as prestações de contas, elas têm um poder de punição que é o voto. Ao final, não aprovada de certa forma as contas do governador, ou entendido não ser apropriada o caminho político adotado pelo determinado governador, ele pode ser punido no momento do voto do seu eleitor. E, por fim, então, esse artigo ele conclui-se que a Lei de Acesso à Informação ela garante aos integrantes da sociedade o seu direito fundamental à informação, como uma forma de garantia da democracia, como uma forma de garantia da transparência pública, que deve ser a marca, então, de um Estado democrático e de direito, bem como uma forma de controle populacional, então, da administração, efetivando esses direitos constitucionais, principalmente de liberdade informacional. Doutora Maria, seria essa a minha apresentação. Agradeço. Muito obrigada, doutor Lucas Severini. E eu passava de imediato à doutora Cássia Isabel Costa Mendes. A doutora Cássia vem da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Brasil, e vai fazer uma apresentação sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, boas práticas e governança na administração pública. Sim, professora Maria do Rosário, a senhora permite... Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, por favor, a senhora permite que eu compartilhe aqui a minha tela? Com certeza, esteja à vontade. Não está dando, o comando não está... Diz que Pois, estou permitindo compartilhar a tela. Se alguém do Iberiju puder... Como não sou anfitriã, não consigo... Não sei se está aqui alguém conosco do Iberojur. Do Iberojur, por favor, para permitir o compartilhamento Jéssica. da tela. Jéssica, está a ouvir-nos? Sim, estou a tentar neste momento. Ok, muito bem. O senhor Lucas ia ter outro trabalho, 2 trabalhos, professora? Não. Sim, na lista consta 2, professora. Consta dois, eu peço desculpa. Professor, não foi, a falha foi minha, não me apercebi disso. Como querem fazer? Voltamos atrás ao professor Lucas ou o professor Lucas pode apresentar a seguir, já que... Professora Cássia... Eu de facto não estou a conseguir, portanto, se conseguisse alternar seria até melhor, porque já chamei alguém que possa ter autorização. Doutora Cássia, não se importa, vou então passar de novo ao professor Lucas. Não me importo e gostaria realmente de poder compartilhar a tela. Caso contrário, eu apresento sem o áudio, o visual. Ok, obrigada. Professor Lucas, eu peço-lhe imensa desculpa, mas realmente não me tinha percebido. Portanto, o segundo tema que vai apresentar é sobre consentimento como mecanismo inefetivo da proteção de dados pessoais no uso de páginas eletrónicas e aplicativos de dispositivos móveis, certo? Isso mesmo. É isso. Muito bem. Obrigado. Então, dando continuidade, então, a minha segunda apresentação, o meu artigo, então, é o consentimento como um mecanismo inefetivo ou efetivo, né, da proteção dos dados pessoais no uso de páginas eletrônicas e aplicativos de dispositivos móveis. O objetivo dessa pesquisa também é estudar o Instituto do Consentimento frente às teses do mito do consentimento, trazido por Stefano de Rodota, principalmente, né, em relação ao seu uso como um mecanismo de proteção de dados junto às utilizações de páginas eletrônicas, sites, aplicativos, que exigem a aprovação dos termos de uso que são pré-estabelecidos por essas empresas para o uso desses dispositivos. A recente concepção de proteção de dados no Brasil, né, ela surge através da Lei Geral de Proteção de Dados, lei que no Brasil foi instituída em 2018,
Lei 13.709, que passou a vigorar na sua completude, né, a partir do ano 2020. Então, por isso que eu digo que ela é uma concepção mais recente, né? Ela vem como um elemento garantidor da personalidade do indivíduo, calcada na autodeterminação informacional e buscando coibir, então, um tratamento de dados pessoais desnecessários perante as empresas fornecedoras dos referidos serviços eletrônicos. O problema aventado no trabalho se dá que, partindo da premissa de que o consentimento no direito brasileiro se traduz em uma manifestação livre de vontade do indivíduo no aceite de algo, né, bem como que a Lei Geral de Proteção de Dados pessoais prevê o consentimento como um mecanismo autorizador desse processamento de dados por parte do indivíduo, né, questiona-se se o consentimento previsto na LGPD se traduz, de fato, na manifestação livre da vontade do indivíduo ao acesso de páginas eletrônicas que exigem, então, esse aceite dos termos de uso para a sua utilização. Metodologia utilizada também parte do método de pesquisa, o método dedutivo, com base em pesquisas bibliográficas, né? Então, com o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, surge um sistema de análise massivo de dados conhecido como Big Data. Dita concentração de informações e seu uso irrestrito, né, por algumas empresas, e até mesmo por governos, né, acabaram por reacender uma discussão sobre a privacidade do indivíduo, levando à estruturação de conceitos da proteção informacional em decorrência de uma natureza personalíssima que alguns dados possuem perante a sociedade, né? E é nesse sentido que o Brasil, então, estrutura a sua Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, visando a garantir, então, uma estrutura protetiva às informações da pessoa humana, posteriormente ganhando, inclusive, status de direito fundamental, protegido em nível constitucional através da emenda constitucional número 115, de 10 de fevereiro de 2022, que acrescentou na nossa Constituição Federal Brasileira o inciso 69, se não me falha a memória, não, 79, se não me falha a memória, no artigo 5º, que assegura, então, nos termos da lei, o direito à proteção de dados pessoais, inclusive em meios digitais. E aí inicia-se a discussão na primeira parte do artigo, né, abordando o seu consentimento livre ou o mito do consentimento, uma pergunta que nós levantamos, né, uma discussão sobre a manifestação livre da vontade do indivíduo. Se nós partimos da premissa de que cada vez mais o indivíduo ele encontra-se inserido em um ambiente caracterizado por uma elevada assimetria informacional, né, onde de um lado nós temos os titulares de dados, que é a pessoa física, e do outro lado, geralmente, nós temos grandes empresas, governos, essas big techs, né? Resta claro que o domínio do mais poderoso, né? O domínio de maior poder e recurso por estes últimos, eles permitem, né? Eles conseguem estruturar a busca da informação dos indivíduos, seja para traçar planos de marketing negocial, manipular as opiniões dos indivíduos, ou até mesmo realizar um controle direto das liberdades individuais. Então, surge o questionamento sobre a validade do consentimento do titular dos dados nos contratos celebrados, principalmente quando eles são de adesão, né? O que, no caso, ocorre para a licença de uso de algumas plataformas, sites ou dispositivos, aplicativos digitais. Esse consentimento ele pode ser extraído do titular de dados através da manipulação do mesmo, forçando ele a inserir dados desnecessários para a liberação do acesso de determinadas plataformas. E pior, através de um simples clique. Para você utilizar um determinado aplicativo, um smartphone, que seja, você libera o acesso a vários dados seus que, de certa forma, são desnecessários para a empresa que se encontra do outro lado, né? Então, ele impossibilita o usuário, se ele não liberar esses dados, fica impossibilitado que esse usuário usufrua do aplicativo, do site ou do dispositivo na sua totalidade. Então, no plano de uma discussão formal, com base em uma legislação vigente, nós podemos afirmar que o consentimento ele elimina a ilegitimidade da invasão na esfera privada da pessoa. Entretanto, no plano real, percebe-se que quando uma proteção ela é baseada inteiramente no consentimento, ela é ilusória, né? E essa posição ela vem muito bem expressa nas obras de Stefano de Rodota. E com base nesse mesmo autor, pode-se dizer que qualquer pessoa ela consentiria com o acesso aos seus dados em troca da utilização
de uma rede social, por exemplo, do acesso a um programa, um aplicativo eletrônico ao qual o mesmo necessita utilizar, né? E muitas vezes o faz sem ter a plena, total consciência de que ele está autorizando o desenvolvedor da tecnologia a triar seus dados, a buscar seus dados, compilar seus dados, tá? Porque, como eu disse, esse consentimento geralmente se trata de um simples clique autorizador, né? Dentro dessa plataforma digital. Ditos serviços digitais ou as redes sociais, então, elas passaram, por óbvio, integrar a vida social, né? A vida das pessoas, né? E alguns indivíduos, então, inclusive, desenvolvem vidas paralelas, mais recentemente, né? A chamada vida online, né? A sua vida real, paralela à vida real, eles têm atividade financeira, vivem, desenvolvem no ambiente virtual, negociam em ambientes virtuais e, obviamente, vivem no plano real, mas têm essa ligação direta. E ali, então, utilizando essas plataformas digitais, eles estão autorizando, muitas vezes, pelo consentimento, ao tratamento de seus dados. O acesso às redes sociais através de um termo de consentimento no qual o indivíduo ele não pode negociar as bases, né, da utilização de seus dados, ele simplesmente segue a vontade do desenvolvedor da tecnologia. E para acessá-lo, deverá consentir, então, com a liberação dos dados pessoais, e isso demonstra a fragilidade do instrumento jurídico consentimento previsto na LGPD. Em outras palavras, o consentimento ele seria um instrumento de exoneração do operador e do controlador dos dados pessoais, que se utilizariam de dito instrumento jurídico para justificar a manipulação dos dados e informações pessoais. Ainda segundo Stefano de Rodota, a utilização indiscriminadamente do consentimento em nome de uma liberdade de determinadas pessoas, né, gera uma aceitação pacífica das diferenças de poder existente em termos concretos, o que acaba, em certo momento, gerando de forma uma legitimação dos arbítrios do mais forte em relação aos mais fracos, que seriam as partes que disporiam os seus dados pessoais, né? O consentimento ele deve, então, ser lido de forma restritiva em relação à sua finalidade, né? Ele vale para certo tratamento, sim, por um determinado agente sob determinadas condições, e nem sempre ele vai traduzir a vontade real do seu emissor. Então, o objetivo traçado pela LGPD, ao inserir o consentimento como um instrumento autorizador do processamento de dados pessoais, foi de possibilitar, então, o controle do titular dos dados sobre suas próprias informações, e não o contrário, né? Motivo pelo qual as mídias sociais, os aplicativos, não podem utilizar do consentimento como moeda de barganha para buscar, liberar os acessos às suas plataformas e buscar as informações pessoais para traçar esses planos de marketing, ter mais conhecimento da vida do seu usuário, né? Por fim, nem sempre o consentimento, então, ele se apresenta como uma expressão livre da vontade do seu declarante, eis que dita autorização se fundamenta na troca de acesso a uma tecnologia por dados do particular, e esse particular necessita dessa tecnologia em decorrência da nossa interação tecnológica social que nós temos hoje, né? E, entretanto, pode-se ter o consentimento como um mecanismo viável para a entrega de dados para os operadores e controladores somente quando, concomitante, fosse cumpridas as disposições, as demais disposições legais da LGPD, principalmente no que tange a coleta de dados estritamente necessárias para a prestação do serviço. Então, se for consentido a liberação de dados necessários para o funcionamento do aplicativo, do dispositivo do acesso, ok, se cumpre o consentimento como um mecanismo, tá? Então, não se permite o consentimento como um mecanismo de coleta indiscriminada de informações por essas plataformas, essas coletas desnecessárias. Seria isso, professora. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, professor. Eu julgo que o Iberojur já terá resolvido o problema e que podemos passar à doutora Cássia. Olá, professora, boa tarde. Não resolver o problema não tem nenhuma importância, eu vou apresentar, sim, o apoio visual. Professor, eu tenho 2 trabalhos inscritos. A senhora quer que eu apresente os 2 na sequência ou não? Porque tem Olha, eu agradecia que apresentasse os 2 na sequência, até porque a Viviane já não vem.
A Viviane não vai fazer a apresentação, que estava justamente aí no intervalo. Perfeito. Professora, eu vou pedir autorização da senhora para eu apresentar o trabalho sobre a governança de dados na agricultura digital e depois eu encerro sobre a LGPD, até mesmo complementando Muito aí bem. a fala do Ok. professor Lucas. Pode ser, professora? Pode ser. Então perfeito. Primeiro, professora Maria do Rosário, muito obrigada pela oportunidade, cumprimento a senhora e os demais participantes aqui da mesa. O trabalho que eu vou apresentar é sobre governança de dados na agricultura digital. Esse trabalho ele está sendo desenvolvido no âmbito do meu pós-doutorado na Faculdade de Direito da USP, juntamente com o professor Juliano Maranhão, que também é signatário deste trabalho. Eu sou empregada da Embrapa e esse tema, ele é altamente relevante para nós, porque nós trabalhamos diretamente com a digitalização da agricultura. Então, a minha fala ela vai ser dividida em 4 momentos. Primeiro, eu vou contextualizar a transformação digital no campo. A transformação digital já foi objeto aqui de falas pelos meus antecedentes. Depois eu vou apresentar no âmbito da digitalização da agricultura, qual é o papel dos agrodados e alguns questionamentos jurídicos que surgem a partir da coleta massiva de dados agrícolas. E depois eu vou falar sobre algumas iniciativas para a regulamentação da governança de dados agrícolas e algumas conclusões. Bem, primeiro, o que é a agricultura digital? É a presença de tecnologias digitais em todos os elos da cadeia produtiva. Nós estamos falando de uma agricultura altamente conectada, altamente empregada. E essa agricultura digital, ela utiliza drones, ela utiliza sensores, veículos, smartphones e câmeras para coleta de dados agrícolas em toda a fazenda. Esses dados, eles são enviados para sistemas de informação que utilizam ferramentas de inteligência artificial, ferramentas de Big Data, para quê? Para gerar conhecimento e subsidiar processos decisórios do produtor rural. Esse produtor que vai decidir onde ele vai colocar aquele insumo agrícola, quando ele vai plantar e quando ele vai colher. Os resultados são o quê? São, primeiro, um aumento de produtividade agrícola, segundo resultado, uma redução de custos de produção, e o terceiro resultado é que com esse aumento de produtividade agrícola e com menos uso de terra, há também um crescimento na geração de dados, por meio de grandes conjuntos de dados que nós chamamos de Big Data. E é nesse contexto de coleta massiva de Big Data de dados agrícolas como matéria-prima essencial da agricultura digital, que surgem alguns questionamentos jurídicos. O primeiro questionamento é: quem é o dono desse dado? Quem é o proprietário desse dado? O segundo questionamento é: qual é o regime jurídico que deve ser adotado para compartilhamento desses dados? O fato é, meus pares de painel, que não existe lei em nenhum estado, em nenhum país que protege os agrodados. Por isso, ocorreram algumas iniciativas de autorregulamentação setorial para a governança de agrodados. E aqui eu trago 3 iniciativas nesse trabalho. A primeira iniciativa é a dos Estados Unidos, que, em conjunto com organizações de agricultores, os Estados Unidos estabeleceram um código de conduta com princípios de privacidade e segurança de dados agrícolas, que estabelece o quê? Diretrizes e políticas para que os agricultores e os fornecedores de tecnologia agrícola estabeleçam regras para o compartilhamento desses dados. Os Estados Unidos, eles ainda estabeleceram uma certificação, ou seja, um selo de qualidade para aquela empresa que adota esses princípios de segurança de dados agrícolas. A União Europeia, na mesma Posso só interromper? Desculpe.
Já pode tentar compartilhar a tela, se quiser. Se for do Posso seu... tentar compartilhar? Sim, por favor. Vocês estavam me ouvindo até agora, né? Sim, 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 sim. Perfeito. Deixa eu compartilhar. Realmente agora está funcionando. Acho que Tá? seria mais produtivo para a sua apresentação, com o Eu suporte acho que sim, da principalmente apresentação. quando eu mostro aqui. Perfeito. Por favor, a tela está compartilhada, meus pares? Tá. Agora está. Eu só peço licença, professora Maria do Rosário, porque essa figura da agricultura digital, ela é muito didática. Eu vou pedir licença para voltar para ela, professora. Por quê? Porque essa figura, ela mostra a inserção da tecnologia digital em diversos elos da cadeia produtiva agrícola, utilizando esses mecanismos aqui que eu citei, drones, veículos, smartphones, câmeras e sensores de solo e de clima. Muito bem. Nós já contextualizamos que os agrodados são insumos e matérias-primas relevantes para a agricultura digital. Já apresentamos também que nos Estados Unidos nós temos esse código de conduta para compartilhamento de dados. E na União Europeia? Na União Europeia, semelhantemente aos Estados Unidos, que foram os precursores, também existe o Código de Conduta da União Europeia para partilha de dados, que dispõe sobre os princípios gerais para o uso de agrodados na cadeia agroalimentar. Então, estamos falando de iniciativas de autorregulação setorial. Mas aqui nós temos alguns avanços e algumas limitações que nós queremos destacar para vocês. Um avanço desses dois códigos de conduta, seja dos modelos americano ou europeu, é reconhecer o produtor rural como o titular dos agrodados, o proprietário dos agrodados. Esses códigos também conferem um relativo controle dos agrodados, definem regras de divisão de lucros quando estamos falando de obras derivadas da integração desses dados. Quais obras derivadas? Estamos falando de outros serviços e outros produtos que fornecedores de tecnologia agrícola, de grandes plataformas digitais, vão gerar com a agregação de todos os dados que são coletados das fazendas agrícolas. Entretanto, nós vemos duas limitações nesse modelo americano e no europeu. Primeiro, falta promover uma confiança mútua e estabelecer resultados mais equitativos entre as partes, produtor rural e fornecedores de tecnologia. E também há alguns aspectos que são confusos. Há cláusulas contratuais que elas não distinguem bem as responsabilidades das partes. Muito bem. A segunda iniciativa que eu quero destacar para vocês é o contrato de licenciamento de uso de dados agrícolas. Esse contrato, diferente do código anterior que eu apresentei, esse contrato ele é sinalagmático e ele é celebrado apenas entre o produtor rural e um único fornecedor de tecnologia agrícola. Esse contrato estabelece como conteúdos todos os requisitos que estão aqui listados na tela. Eu chamo a sua atenção para a portabilidade. A portabilidade para o produtor rural é um direito muito importante, porque hoje ele trabalha com uma colheitadeira, e amanhã ele pode trabalhar com uma colheitadeira do concorrente. Então, os dados que estão ali, naquele implemento agrícola, colheitadeira, eles precisam ser migrados para o novo fornecedor, da mesma maneira que o seu celular. Hoje você tem a operadora A, você quer mudar para a operadora B, você tem hoje o direito de portabilidade desses dados. E também aqui há a previsão de que há necessidade do fornecedor de tecnologia adotar uma série de medidas de segurança da informação contra vazamento de dados. Muito bem, esse contrato de licenciamento, ele também tem algumas limitações que eu vou destacar aqui para vocês. A primeira é um desequilíbrio na relação contratual, porque nós temos uma assimetria de informação entre o produtor rural e o fornecedor de tecnologia. Porque esse produtor, ele, na maior parte dos casos, ele tem uma pouca alfabetização digital.
E esse agricultor, ele também não domina da terminologia jurídica. E esse produtor rural também, ele fica com receio de acesso dos seus dados para terceiros, porque tem uma cláusula nesse contrato de licenciamento que diz que os dados serão compartilhados com terceiros fornecedores, e a partir daí, ele não tem mais nenhum controle desses dados. E por último, e já finalizando, a terceira iniciativa para regulamentar o compartilhamento de dados, e considerando a inexistência de marco legal da matéria, é a abertura de dados ou dados abertos. Essa iniciativa, ela está sendo liderada pela rede da OCDE, a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, no âmbito do movimento do governo aberto, para promover o quê? Mais transparência nos governos. Os governos, eles têm dois grandes conjuntos de dados dos agricultores, que são de interesse dos agentes do ecossistema de inovação agrícola, que esses dados sejam compartilhados. Quais os dois conjuntos? Os que estão aí na tela. Primeiro, os conjuntos advindos dos censos agropecuários. Aqui no Brasil a gente tem um censo enorme, Brasil, uma área territorial continental que nós temos aqui, e esse censo agropecuário, ele traz informações granulares, tanto sobre o produtor, quanto sobre o empreendimento agrícola. E o segundo conjunto de dados são referentes: qual é a semente mais produtiva? Qual é o solo mais fértil? Qual é o clima? Qual é a possibilidade de precipitação? São dados de variáveis da agricultura como um todo. Então, como que esses dados são compartilhados? Primeiro, existe aqui no Brasil, a título de exemplo, a rede temática GoFair Brasil Agro, que pretende o quê? Implementar princípios FAIR na disponibilização de bases de dados do agronegócio. Esses princípios estabelecem que os dados devem ser encontráveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis. Como que funciona? Nós temos um comitê multidisciplinar de várias organizações, a Embrapa participa desse comitê, o Ministério da Agricultura, o setor privado também, e a sociedade civil organizada. Este comitê, a partir de alguns critérios objetivos, vai definir quais bases de dados podem ser disponibilizadas, e elas são tornadas públicas para que os agentes econômicos consigam utilizar, compartilhar aqueles dados. É claro, estamos falando de bases de dados que não estão protegidas por outros marcos legais, tais como o da propriedade intelectual e até mesmo pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. Por fim, essas três iniciativas, aparentemente contraditórias, elas, na verdade, elas são complementares. Nós vemos aqui uma simbiose nessas três iniciativas, porque há necessidade de ocorrer o quê? Uma sincronização entre a proteção de dados pessoais, tema também abordado pelo Dr. Lucas, meu antecessor, e o fomento à agricultura, que é uma agricultura intensiva em dados, que é uma agricultura baseada em ciência e em tecnologia. Nós vislumbramos a necessidade de criação de um marco regulatório para o compartilhamento de dados entre esses diversos agentes, e esse marco regulatório ele vai ter um duplo papel. O primeiro, de sistematizar no ordenamento jurídico brasileiro, no nosso caso, esse conjunto de regras para atender às preocupações dos produtores rurais. E eu já posso adiantar para vocês que nós temos aqui no Brasil um projeto de lei sobre agrodados que está em trâmite no Congresso Nacional, justamente para disciplinar essa temática. E esse marco regulatório, ele vai poder o quê? Trazer diretrizes para que iniciativas de autorregulação, principalmente para tratamento de dados pessoais, como prevê o artigo 50 da LGPD, essas iniciativas de autorregulação, elas atendam não apenas aos interesses econômicos, mas e principalmente aos interesses tecnológicos e interesse público.
Eu agradeço muito a atenção de vocês e eu entendo que as perguntas talvez sejam feitas no final do painel, né, professora? Estão aqui os nossos contatos, eu do professor Juliano, e duas fontes de informação aqui, tanto a página da Embrapa Agricultura Digital, como também da Faculdade de Direito da USP, e eu agradeço a vocês pela atenção até o momento. Professora Cássia, muito obrigado. Um tema muito interessante. De facto, a proteção de dados está, no fundo, a mexer com todos os ramos de direito, não é? Acho que não há área da vida social que não seja afetada por este problema. Bom, e a doutora Cássia já fez as duas apresentações? Não, falta mais uma, professora. Então, pronto. Muito bem. Dava-lhe a palavra de novo para passar à segunda apresentação sobre a Lei Geral de... Sim. A segunda apresentação, ela é... É a primeira, é o consentimento. Ela é mais breve porque ela é um resumo expandido, ok? Estão Muito vendo bem. a tela, por favor? Estamos. Perfeito. Certo. Essa pesquisa, ela é um desdobramento do meu projeto de pós-doutorado que eu desenvolvo aqui na Faculdade de Direito da USP, e eu abordo especificamente quais são as boas práticas de governança de dados que a administração pública federal tem adotado. Então, a pergunta que eu respondo é essa: quais são essas boas práticas de adequação à LGPD? E, para isso, eu tenho dois objetivos específicos nesse trabalho: discorrer sobre a aderência das ações de organizações públicas federais às diretrizes da LGPD, e eu faço um recorte federal porque eu trabalho numa empresa pública federal, que é a Embrapa, e o segundo objetivo é indicar alguns desses mecanismos já utilizados pelas empresas públicas federais. Eu utilizo 4 fontes secundárias de informação. A minha primeira fonte é a consulta à jurisprudência, em especial a esse acórdão do Tribunal de Contas da União. O ano passado, o TCU fez uma auditoria em 382 organizações federais. A Embrapa foi uma das organizações também auditadas, justamente para verificar o que nós estamos fazendo para obedecer, para cumprir o conteúdo da LGPD. A minha segunda fonte foi análise à literatura, a terceira, exame documental, especificamente alguns guias orientativos da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e também do Comitê Geral de Governança de Dados e, claro, análise do marco legal. Como resultados, o que nós temos aqui? Um dado preocupante. Aqui nós temos das 382 instituições públicas federais auditadas pelo TCU, apenas nem 3% que estão com as adequações à LGPD no grau aprimorado. E outra informação aqui que chama atenção também, meus pares de painel, é que mais de 77% dessas organizações públicas federais, somando aqui graus inexpressivo e inicial, ainda não fizeram adequações à LGPD. E quais outros resultados que a jurisprudência nos trouxe? Que dentre os mecanismos adotados pela administração pública federal, especificamente nesses 382 órgãos públicos, nós temos aqui, no que tange à proteção dos direitos do titular, 25% elaboraram política de privacidade, 14% implementaram mecanismos para atender direitos do titular, apenas 14% conseguiram identificar dados pessoais partilhados com terceiro, e aqui nós temos um ponto bem nevrálgico, porque a grande maioria não sabe com quem está compartilhando os dados pessoais, e quiçá se tem o termo de consentimento, conforme o doutor Lucas bem apresentou aqui, me antecedendo no painel. No que diz respeito às medidas de proteção,
O outro dado que chama muita atenção é que apenas 7% dessas empresas registraram os logs, aqueles eventos de atividades de tratamento de dados pessoais. Ou seja, a grande maioria não sabe se trata dado pessoal e muito menos tem o registro de log. E, por último, 85% dessas instituições não adotam o sistema de privacidade e adequação à LGPD desde a concepção de um projeto de desenvolvimento de software. Bem, então, o que a ANPD procura fazer, considerando esse cenário de distância, né, de descompasso, de adequação dos órgãos públicos federais, apesar de todo esforço, né, para atendimento da LGPD. A ANPD, ela tem lançado alguns guias orientativos, e aqui eu trago dois deles, que são específicos para o poder público. O primeiro é o Guia de Tratamento de Dados Pessoais pelo Poder Público, e o segundo é o Guia para Definição dos Agentes de Tratamento de Dados Pessoais e do Encarregado. Esses dois guias trazem informações relevantes, como, por exemplo, para nós, Embrapa, que somos um órgão público de pesquisa e que implementamos e desenvolvemos política pública, esses guias orientam especificamente quais são as hipóteses legais para tratamento de dados pessoais que não se enquadram apenas no consentimento, como foi abordado no trabalho anterior, que nós temos outras hipóteses legais também previstas em lei. E uma vez obedecidas essas hipóteses, nós, órgão público de pesquisa pública, que desenvolve política pública específica prevista em lei, podemos fazer o tratamento de dados nos limites da finalidade. Nós também apresentamos aqui esse decreto que elevou o assunto tratamento de dados pessoais a um novo patamar, porque ele dispõe sobre a governança e compartilhamento de dados no âmbito de todos os órgãos da administração pública federal, e ele criou o cadastro base do cidadão e o Comitê Central de Governança de Dados. E esse mesmo comitê, ele também editou um guia de boas práticas para a administração pública. E aqui eu trago duas inovações que esse guia apresenta, que são bem na área da tecnologia da informação. A primeira inovação é definir padrões de interoperabilidade no governo eletrônico, assim, bem no âmbito dos princípios FAIR, que eu apresentei há poucos minutos, e também o padrão de privacidade dos dados desde a concepção do projeto de desenvolvimento de software. Bem, quais são as nossas conclusões? Apesar de todos esses esforços da administração pública, ainda há um enorme caminho a ser percorrido para implementar a Lei Geral de Proteção de Dados. Tanto que esse é o meu objeto de estudo, especificamente com recorte da agricultura digital e sob a ótica do direito digital. Bem, o que nós esperamos é que o avanço na adoção dessas boas práticas de governança pelo setor público, que tem se esforçado muito, esse avanço ele possa contribuir para a efetividade dos direitos dos titulares, para a consolidação das proteções dos dados e a difusão e implementação de melhores práticas de gestão e de governança de dados pessoais. Eu agradeço a atenção de vocês e fico à disposição para contatos posteriores ou eventuais perguntas ao final do painel. Professora Maria do Rosário, novamente, obrigada pela atenção. Muito obrigada, Will. Muito obrigada. Disponibilizar. Muito obrigada, professora Cássia. Obrigadíssimo. Muito interessante essa sua análise. Ora bom, nós estamos a aproximar-nos do final, porque a doutora Viviane não vai apresentar. Passava por isso a palavra à doutora Rebeca de Aguilar Pereira Neves. Está connosco? Já estou a ver que sim, está ali. Muito bem. Doutora Rebeca, que vai apresentar um tema sobre
Desculpa, ajuda-me aqui. O que é isto? Coleta de dados pessoais nos moldes dos princípios basilares do Privacy by Design no GDPR e na LGPD. Ok? Doutora Rebeca? Boa tarde a todos. Desculpa, mas estava aqui com uma dificuldade em conseguir ler o início do seu tema de apresentação. Bem-vinda, passo-lhe a palavra. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, a presença de todos também. O meu tema, a minha pesquisa é sobre a coleta de dados pessoais nos moldes dos princípios basilares do Privacy by Design, no GDPR e na LGPD. Falando um pouquinho sobre o histórico do princípio, da metodologia, a expressão ela foi criada na década dos anos 90, com o conceito de ser uma framework com o objetivo de incorporar a privacidade e a proteção de dados nos projetos desenvolvidos por uma organização ou por uma empresa. Então, desde o ponto de origem até o ponto final, por toda a parte do seu desenvolvimento. Ela foi consagrada na Diretiva 95/46 da Comunidade Europeia, que é o principal documento acerca da proteção de privacidade do ser humano no âmbito internacional. Falando um pouquinho sobre a metodologia no GDPR, o GDPR é o regulamento europeu, que tem a finalidade de proporcionar aí aos titulares de dados pessoais o poder de aceitar ou não que entidades elas possam dispor dos seus dados pessoais. Ela está em vigor desde maio de 2018, e os princípios do Privacy by Design, eles foram positivados pelo GDPR. Ali do seu considerando 78 como um pressuposto de proteção de direito e liberdade de titular dos dados pessoais, e foi conceituado no artigo 25. Com relação à metodologia na LGPD, como já foi dito pelos colegas no trabalho anterior aí, ela está em vigor desde agosto de 2020 e é a legislação brasileira que tem o mesmo objetivo de regular as atividades de entidades que armazenam ou tratam os dados pessoais de pessoa natural. Já aqui na LGPD, os princípios do Privacy by Design, eles não foram mencionados de forma expressa na legislação brasileira. Eles não são considerados padrões de conformidade para a LGPD, mas a metodologia, ela facilita a adequação das entidades aos parâmetros estabelecidos pela LGPD, principalmente ali no artigo 46 da LGPD. Falando um pouquinho sobre a base principiológica do Privacy by Design, é composta por 7 princípios, principalmente o respeito à privacidade do usuário. Pelo tempo, eu não vou conseguir falar sobre todos, mas a base é composta por 7 princípios. A discussão principal do meu artigo é com relação a que a responsabilização dos agentes de tratamento de dados pessoais é considerada um princípio fundamental do direito de privacidade para ambos os regramentos jurídicos. Então, no GDPR está no artigo 5º e na LGPD está no artigo 6º. Já no GDPR, no artigo 25, ele traz a ideia de o responsável pelo tratamento de dados, ele deve implementar medidas que garantam e demonstrem conformidade com a lei de proteção. Ou seja, a ideia de você adotar uma política de dados pessoais desde a concepção e por padrão, que é a ideia do Privacy by Design, você implementar políticas públicas de proteção de dados e até você aderir a códigos de conduta com relação à proteção de dados. Fechando em síntese, o GDPR ele positiviza a metodologia estabelecida pelo princípio do Privacy by Design, mas ele não discrimina quais são as atividades que o responsável de tratamento de dados deve desenvolver, deve implementar. Contrário da LGPD, que no seu artigo 50, também citado aí no trabalho anterior, o controlador operador, no âmbito de suas competências, ao efetuar o tratamento de dados pessoais, eles podem adotar medidas e políticas internas que garantam o amplo cumprimento das regras e das boas práticas de governança. Então, o GDPR ele é silente com relação às atividades do agente de tratamento e a LGPD, no artigo 50, nos seus incisos, estabelece padrões mínimos para a implementação desses programas de governança, cabendo aí ao agente de tratamento demonstrar a efetividade do programa
e que está favorável à privacidade dos dados pessoais de pessoa natural. Então, nesse sentido, a metodologia do Privacy by Design, na LGPD, apenas facilita a adequação das entidades aos parâmetros mínimos estabelecidos pela própria legislação. Em síntese, tanto o GDPR como a LGPD, então, eles estabelecem que o agente de tratamento ele é responsável pelo tratamento de dados pessoais. O GDPR não discrimina quais são as medidas de proteção que devem ser adotadas por esses agentes. A LGPD afirma quais são os programas de governança de privacidade e boas práticas que devem ser adotados. O GDPR positivou a prática do Privacy by Design e a LGPD utiliza apenas como para facilitar a implantação e interpretação da lei. A minha pesquisa de campo do artigo, do trabalho, foi na base de dados das decisões administrativas de cada autoridade nacional de proteção de dados dos países membros da União. Também, da mesma forma, eu fiz com a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados do Brasil, também na sua base de dados das decisões. Pela diferença também de data onde cada uma entrou em vigor, no GDPR a gente tem 72 violações que estão relacionadas ao artigo 25 do GDPR, então que estão relacionadas ao Privacy by Design, e 9 violações relacionadas ao artigo 46 da LGPD, que também faz a relação com a metodologia. Então, as minhas considerações finais foram que ambos os regramentos jurídicos, ambos os sistemas jurídicos, tanto brasileiro como europeu, eles têm a alternativa de boas práticas à metodologia do Privacy by Design. Consideram essa metodologia como um papel de responsabilização defendido nos dois sistemas jurídicos. Possui a disponibilidade de você aperfeiçoar esses pressupostos da metodologia pela ideia de que ambos os territórios jurídicos possuem a prática do Privacy by Design, até pela existência de violações, então existe a possibilidade de realizar essa melhora, e a responsabilização ela é considerada um princípio fundamental da privacidade, então é necessário a adoção de medidas protetivas para o tratamento de dados pessoais. A utilização da metodologia do Privacy by Design, ela casa com os princípios norteadores das legislações, tanto da LGPD como do GDPR. Por isso, os agentes responsáveis pelo tratamento, eles devem adotar essas medidas de seguranças técnicas adequadas e eficientes para o procedimento, tornando assim o tratamento de dados pessoais muito mais seguro e eficiente para o titular de dados pessoais de pessoa natural. Muito obrigada, e essa era a minha fala hoje. Muito obrigada, doutora Rebeca. Nós não temos mais intervenções, portanto vamos abrir aqui um espaço de debate e de troca de impressões entre os nossos palestrantes. De facto, o tema da proteção de dados aqui em Portugal e na Europa está absolutamente na ordem do dia, não é? Eu julgo até que a vossa lei de proteção de dados foi um pouco inspirada também no regulamento europeu, não? Essa era uma questão, E a outra questão que eu realmente dirigi ao painel é a seguinte: haverá mesmo possibilidade de proteger os dados a partir do momento em que o digital entrou em tudo, em tudo? Eu estava há pouco a ouvir a professora Cássia e a pensar, pois para um agricultor deve ser uma realidade dificílima de controlar. E a minha pergunta é mesmo essa: será que nós, por muito que falemos sobre o tema, e é bom falar, por muitas propostas que se façam para legislativas, por muita lei que seja decretada e homologada sobre o tema, será que é possível proteger os nossos dados? Eu não sei quem quer entrar nessa discussão. Eu peço licença para falar do ponto de vista da agricultura digital, professora Maria do Rosário. Essa pergunta, ela é dificílima de se responder e nós queremos que a resposta seja sim. Nós, instituições públicas de pesquisa agrícola, como é o caso da Embrapa,
E nós acreditamos que a resposta é positiva, sim, nós podemos proteger os dados do produtor rural, podemos proteger os dados agrícolas, e aqui eu vou dar um exemplo específico, tá? Nós temos um projeto de pesquisa e desenvolvimento aqui, cuja sigla é Projeto Semear. Esse projeto, ele tem por objetivo implementar distritos agrodigitais para pequenos e médios produtores rurais. Aqui no estado de São Paulo, nós temos já 2 projetos piloto em 2 municípios de São Paulo. E quais foram os mecanismos de proteção aos dados desses produtores rurais que nós utilizamos? O primeiro mecanismo foi... primeiro, falta uma informação. O projeto Semear, ele foi a campo e ele levantou dados de mais de 250 produtores rurais no município paulista chamado Caconde. E desses produtores, desses dados levantados, primeira providência, dados anonimizados. A própria LGPD prevê a previsão de dados anonimizados. Segunda providência nossa, os dados brutos são acessíveis apenas pela Embrapa. Nós temos diversos parceiros institucionais, o CPQD, por exemplo, a Unicamp, o Sebrae, startups. Esse projeto é um projeto gigantesco, começa agora com 2 projetos pilotos, ele vai avançar para diversos municípios brasileiros. E nós tomamos a decisão, nós, a liderança do projeto, que os dados brutos, principalmente aqueles que contêm a identificação do produtor rural, somente a Embrapa, enquanto líder, vai ter acesso. E mesmo a Embrapa tendo acesso, ela recorreu à anonimização desses dados. E também há outros mecanismos de tecnologia da informação que podem ser utilizados, que precisam ser utilizados para a proteção desses dados, tais como a criptografia, tais como mecanismos de camada de acesso, para hierarquia de acesso de pesquisadores àqueles dados coletados. Então, nós acreditamos que sim, professora, que é possível cumprir a LGPD especificamente no âmbito da agricultura. Eu agradeço aí a pergunta bem instigante. E gostaria de fazer uma pergunta para a senhora, professora. Os trabalhos aqui são altamente riquíssimos e eu já quero citar vários aqui na minha revisão de literatura no meu estado da arte. Quando os anais estarão disponíveis, professora Maria do Rosário, por favor? Doutora Cássia, eu não sei responder exatamente a essa pergunta, porque só mesmo o professor Fábio Veiga ou alguém do Iberojur, mas por experiência própria, porque também colaboro com o Iberojur já há algum tempo, eu julgo que uns 2, 3 meses estarão disponíveis. Por vezes ficam disponíveis mais rapidamente online e depois o livro em formato de papel demora mais tempo, mas online rapidamente. Ótimo, eu vou obrigada. passar a palavra ao Taha Belassiri. Olá. Como está? Olá, boa tarde a todos. Obrigado. Está em Marrocos? Está em Marrocos sim, ou está sim, em estou em Portugal? Marrocos. Não. Estou em Marrocos, na cidade do Fez. Muito bem. A minha pergunta é para o professor Lucas Serafini. Vimos que há muitos diferentes casos de ataques à vida pessoal de pessoas nas redes sociais. Quero saber como o legislador brasileiro acompanha a proteção de dados pessoais diante dessa transformação digital. Obrigado. Obrigada, Taha. Professor Lucas, tem a palavra. Ok, obrigado, Taha, pela pergunta. Na verdade, acho que essa tua pergunta ela se liga bastante à pergunta da professora Maria do Rosário em relação ao primeiro questionamento que ela fez, né? Que são a proteção de dados, um pouco diferente da visão da professora Cássia, que ela abordou, como eu apresentei, falando sobre proteção de dados em aplicativos, páginas, sites, né? O meu ponto de vista é um pouco mais pessimista.
eu não consigo ver uma proteção de dados efetiva nesse campo, né? Tendo em vista nós estamos trabalhando com esfera de empresas privadas, tá? Esse controle se dá um pouco diferenciado, quem sabe, dentro da esfera pública, que é a realidade da professora Cássia, né? Dentro da Embrapa e tal. Eu acho que ali o controle seria maior e melhor, até provavelmente através dos tribunais de contas, daqui a pouco, na verdade, dos levantamentos de dados. Já na esfera privada, quando nós começamos a abordar essas grandes empresas, como a Meta, por exemplo, né? Que vai abocanhar ali Facebook, todas essas partes de acesso à informação, enfim, essas plataformas, me parece que aqui já é um pouco mais difícil esse controle de dados, né? Como eu disse, aqui se utiliza o consentimento como um mecanismo de autorização de captação desses dados e de tratamento desses dados, e é aqui que eu abordei, né, como eu trouxe que esse consentimento ele não seria eficaz nesse ponto, porque, como a professora Cássia também abordou, não atinge o princípio da finalidade. Nesse caso, né, essas big techs não tem como abocanhar todos os nossos dados, processá-los, né, que são dados que não são necessários para você ter acesso a certos dispositivos. Tá? Então, até eu me recordo, tem uma obra muito interessante da professora, uma filósofa mexicana, Carissa Vélez, que ela aborda sobre privacidade é poder, né? E ela traz um ponto de vista bem interessante, dizendo que essas big techs sabem muito mais da nossa vida do que os nossos próprios companheiros que estão em casa. Sabe que horas você foi dormir, com quem você passou a noite, sabe tudo da nossa vida, né? Eles têm uma invasão muito grande na nossa privacidade, tá? E em relação à pergunta do Tarra, na verdade, o legislador brasileiro, até então, ele aprovou a nossa Lei de Proteção de Dados em 2018, e ela, de fato, passou a vigorar somente de forma geral, ela passou a vigorar em 2020. Nós temos a NPD, a nossa Agência de Proteção de Dados, que está engatinhando, está traçando os primeiros passos ainda, então não há um controle tão efetivo ainda a essas empresas privadas. Me parece que ela estava muito mais voltada ao setor público, como a doutora Cássia abordou há pouco, tá? Tentando trazer essas normativas, né? Claro que nós já temos, obviamente, um determinado olhar da NPD para essas empresas privadas, mas ainda, de certa forma, está se engatinhando, está vindo muito lento, né? E uma das manifestações do legislador brasileiro mais recente, que foi, eu acho, um grande passo, que em que pese já havia interpretações já havia outros tipos de interpretações que entendiam isso também, foi a inserção da proteção de dados como um direito fundamental na Constituição Federal, que foi que ocorreu agora em 2022 com a Emenda Constitucional 115, se não me falha a memória o número, tá? Nós inserimos no artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, que trata sobre direitos e garantias fundamentais, a proteção de dados, né, como um direito fundamental. Então, aqui eu acho que foi um grande passo do legislador, porque ele deu um amparo à LGPD. Agora nós temos, então, a LGPD muito bem estruturada como uma legislação regulamentadora de um direito fundamental do indivíduo, de um direito à proteção, inclusive, e como eu disse, né, já havia interpretações que era um direito de personalidade, a proteção de dados, proteger a personalidade, então ela estaria implicitamente protegida na Constituição Federal Brasileira, mas agora de forma explícita nós jogamos ela para dentro desse sentido. Então o caminho do legislador brasileiro está sendo nesse sentido, devagar, aos poucos, né, mais voltado os olhos ao setor público, inclusive até depois eu quero também trocar algumas ideias com a professora Cássia, porque a dissertação do meu mestrado é voltado na parte da Lei de Acesso à Informação e LGPD nos portais eletrônicos, né, nos portais dos entes da administração. Então, acho que aqui nós temos bastante coisa que poderíamos conversar, né? Então, me parece que é mais esse sentido, Tarra. Não sei se eu deixei claro a sua pergunta. Muito bem. Passava agora ao professor Marcelo Nunes, para colocar a sua questão. Boa tarde. Boa tarde, me ouvem? Sim. Sim. Boa tarde a todas as pessoas presentes aqui na sala, que cumprimentam na pessoa da professora Maria do Rosário. Eu só tenho a cumprimentar a todos os que apresentaram seus trabalhos, foram muito bem
analisados e profundos. E eu lanço uma provocação com base naquilo que eu estudo, eu sou mestrando em Direito da Saúde, e a grande questão sobre o direito da saúde é se ele é um bem público ou um bem privado. E vocês já analisam, pelo sorriso da professora Cássia, eu imagino que já ouviu falar da professora Sueli Dallari, que é a grande expoente e que defende esse posicionamento. Vocês já pensaram em tratar a informação como um bem público? E sendo um bem público, ele não teria uma gestão de várias pessoas da sociedade, como é feito na saúde, na nossa ordem social? E com isso, lógico, eu entendo também que é quase impossível a limitação de dado. No momento em que eu entro na minha farmácia, eu dou o meu CPF, que é o nosso cadastro de pessoa física aqui no Brasil, fiscal, exatamente. A farmácia sabe se eu estou doente ou não estou doente, ou se eu estou querendo passar um creme para me embelezar, ou enfim, qualquer outra coisa assim. Então, eu acho que é inviável, mas há formas, como a professora Cássia já afirmou. Vocês pensaram em tratar a informação pessoal, especialmente a digital, como um bem público? Professora Cássia, quer responder? Professor Lucas? Doutor Marcelo, obrigada pelas palavras. No primeiro momento, o senhor falou informação como bem público, eu fui anotando ali. Agora o senhor está falando informação pessoal como bem público, é isso? O senhor está abordando ambos. Então, eu vou falar sobre a informação primeiro, não o dado pessoal, tá? Bem, o que nós temos? Nós temos a informação como um bem público, com certeza. Essa pergunta que o senhor fez, o direito à saúde é um bem público ou privado? Eu já ouvi muito pouco dessa discussão, até mesmo porque não é a minha área de pesquisa, mas com certeza todos nós aqui já ouvimos que o dado é o novo petróleo. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira porque o petróleo ele é escasso e os dados não são escassos. Isso é uma mentira porque o petróleo tem algumas instituições que conseguem obter lucro da exploração do petróleo, algumas poucas instituições. E do dado, o que nós temos? Nós temos vários agentes econômicos que conseguem obter lucro desse dado específico. O que os dois têm de semelhantes é que os dois podem sim gerar valor e que os dois têm de semelhantes, o dado e o petróleo, é que nós temos agentes econômicos com capacidades diferentes para obtenção de lucros, para obtenção de valor, seja do petróleo, por meio da exploração, seja do dado por meio do quê? Da integração desses dados em grandes bases de dados. Aí eu vou dar o exemplo da agricultura. E por que o dado precisa ser protegido? Tanto como um ativo público, como também como um ativo privado, pelo marco legal. Porque quando a gente fala na agricultura, qual é o medo do agricultor? Que o dado da fazenda dele sobre o bicudo do algodoeiro seja enviado para uma grande empresa multinacional agrícola, eu não vou falar nome de nenhuma aqui, e que essa grande empresa saiba que na fazenda do doutor Marcelo, o bicudo também atacou o algodoeiro, e que na fazenda da doutora Maria do Rosário, idem, na fazenda da doutora Jéssica, Ana Luísa, Karine, o que acontece? A partir da agregação de todos esses dados, nós temos uma informação relevante que pode causar uma especulação no mercado de commodity agrícola. Qual o mercado? Do algodão. Por quê? Porque essa empresa transnacional de grandes plataformas digitais agrícolas, ela vai ter uma informação privilegiada. Temos a ocorrência da praga do bicudo. E se essa empresa, ela tiver, normalmente as empresas são transnacionais,
ela tiver sua origem lá num país X que é, ou Y que é, ou que é um concorrente no agronegócio com o Brasil. O que vai acontecer? Nós vamos ter aí um problema geopolítico no que tange à comercialização de um produto agrícola, o algodoeiro, porque foi identificada uma praga, o bicudo, nas plantações de diversos agricultores. Então, esse dado isolado é um elemento comum de um sistema. Entretanto, doutor Marcelo, esse dado agregado com outros dados estruturados, eles vão ser transformados em informação, em conhecimento, em processo decisório e em quê? Em lucros, em valoração mesmo. Então, o dado, ele realmente precisa ser protegido, tanto na esfera pública, nos diversos setores econômicos, como também na esfera privada. Então, por isso que nós temos ali algumas semelhanças e algumas diferenças do dado enquanto petróleo. Agora, no que tange ao dado pessoal, para eu não monopolizar aqui, eu passo a palavra para o doutor Lucas, que também abordou a LGPD, e a colega que me precedeu, para que a gente possa dar oportunidade para todos. Obrigada. Doutor Lucas, caso o senhor queira fazer uso da palavra. Bom, confesso que, na verdade, nunca não entrei nessa análise, né, daqui a pouco, de uma busca como bem público de dados pessoais, né? O que eu só destacaria daqui a pouco, acho que o Marcelo, você abordou a questão de trabalha na área da saúde, né, com questão de dados na área da saúde. Aqui nós só temos que se atentar para a questão da proteção dos dados como os dados sensíveis aqui, né? Esses são os dados que vão ter a maior proteção dentro da LGPD brasileira, né? Que são os dados sensíveis que praticamente quase que todos estão na área da saúde, né? Dentro do aspecto da saúde, fora lá, religião, política e afins também. Então, nesse sentido, me parece que os dados pessoais ser tratado como bem público, não sei se seria mais adequado, né? Acho que essa proteção ela viria mesmo como está dentro da própria LGPD, visando mais dados sensíveis, proteção e o cuidado nesse sentido de novo, o princípio da finalidade. O exemplo até, inclusive, que o doutor trouxe, a questão da farmácia, que tem conhecimento da doença que eu vou ter, né? Bom, isso, se eu for comprar um medicamento X para uma doença específica, é óbvio que o vendedor vai ter conhecimento. Bom, agora, esses dados não podem ser tratados, não podem ser repassados por uma seguradora, por exemplo, para daqui a pouco fazer um levantamento dizendo, olha, o cara lá, vê o seguro de vida que tu vai abordar para o cara lá, cuida que o cara tem a doença X, doença Y. Esse é o grande problema, que nós tínhamos cruzamentos de dados com diversas bases. Já agora vou partilhar convosco um caso que aconteceu em Portugal e que nos deixou a todos realmente preocupados. E já aconteceu há algum tempo, antes do início da guerra da Rússia com a Ucrânia, houve um pedido que chegou à Câmara Municipal de Lisboa, dirigido pela Embaixada Russa em Portugal, pedindo informação sobre a identificação e residência dos cidadãos russos a residir em Portugal, e a Câmara Municipal forneceu, sem mais indicação, sem qualquer dúvida, quer dizer, não passou pela cabeça de ninguém a que é que se destinava aquela informação. Acontece que muitos dos cidadãos russos a residir em Portugal eram opositores ao regime do Sr. Putin, eram perseguidos na Rússia, tiveram que mudar de residência, de vida, talvez até de país, porque uma funcionária administrativa de uma Câmara Municipal forneceu os dados. E estes são os dados mais pessoais que podemos imaginar. Estamos a dizer o nome, certo? E a residência. Portanto, facilmente, se não fugissem, uma semana depois, um caía de um 7º andar, o outro aparecia com uma bala em casa, e tudo isso aconteceu num país como Portugal. Eu não estou a questionar sequer, todos sabemos o que é a Rússia e o que faz, e o que é que o regime russo faz.
Agora, que um país como Portugal e uma entidade pública tenha fornecido aqueles dados, eu acho verdadeiramente aterrador. Aterrador. É um caso que, de facto, enfim, durante uns tempos andou por aí nos jornais e nos mídia e que causou muita discussão. Como tudo é sinal do nosso tempo. Ao fim de algum tempo deixou de se discutir no assunto, não houve apuramento de responsabilidades que saiba, ninguém foi processado que eu saiba. Se fosse uma seguradora ou um grupo de saúde privado, que houvesse uma mínima suspeita de seguramente teriam sido processados, mas, bom, enfim, o caso é público e é de facto assustador, portanto, eu não sei se perante um pedido não devia... Claro, o que é que aconteceu em Portugal? Nós já tínhamos uma comissão de acesso a documentos administrativos, que aliás devia ter sido consultada antes daquela informação ser dada, e agora temos uma nova comissão que foi criada há pouco tempo para regular, controlar, fiscalizar, não sei bem como qualificar aquela comissão, mas é uma comissão que pode ser consultada antes, por qualquer entidade, antes de facultar os dados. Se isto resolve alguma coisa, bom, eu acho que não resolve nada, porque, pelos vistos, as entidades públicas julgam poder dar os dados, não é? Depois temos, claro, aquilo que também nos assusta, que é um hacker, enfim, haver até venda de dados, não é? Venda de dados. Um problema em Portugal, não sei se no Brasil esse problema existe. A nossa administração pública, há uns anos esta parte, começou a despedir quem podia, certo? Os funcionários públicos, categoria jurídica que foi extinta no nosso direito administrativo, agora não temos funcionários públicos, temos trabalhadores que exercem funções públicas, é o conceito técnico-jurídico, e depois temos, enfim, algumas carreiras especiais, magistrados, polícias, militares, com estatutos especiais e que, é aquele último reduto que sobrou daquilo a que nós antigamente chamávamos função pública. E, portanto, vão saindo os mais velhos, porque se reformam, porque se aposentam, e a realidade que eu acho perigosíssima é que nós temos, neste momento, ministérios tão sensíveis como administração interna, tutela às polícias, tutela toda a segurança interna do país, com muitos contratos de pessoal celebrados com empresas de trabalho temporário, empresas externas, o outsourcing. Eu dou-vos um exemplo. No Ministério da Administração Interna, o mesmo está a acontecer na Segurança Social. A Segurança Social não tem serviços de informática internos, outsourcing. Ora bom, os informáticos já nos dominam porque têm acesso a um conhecimento para muitos de nós só temos na ótica do utilizador, alguns de nós um dia destes vão andar a estudar programação, provavelmente para conseguirem dar suporte à legislação, mas quer no caso da administração interna, quer no caso da segurança social, a venda de informação pode ser um excelente negócio. Mais do que isso, ter pessoas externas que nem sequer têm vínculo, não podem ter processo disciplinar, não podem ser responsabilizadas. Serviços de limpeza, por exemplo, hoje vai um trabalhador fazer limpeza, amanhã vai outro, depois vai outro, e têm acesso. Se vão fazer limpeza, entram em gabinetes onde há informação sensível, deve estar protegida, guardada, mas de repente há um mandado de captura que está em cima da secretária para ser executado no dia seguinte. Na Segurança Social é pior, porque estamos a falar de outsourcing na parte informática. Quem tiver o algoritmo e tiver o acesso a toda a informação da Segurança Social sabe, por exemplo, se eu tenho uma dívida à Segurança Social ou não tenho. Pode chantagear,
pode extorquir algum dinheiro até em troca de apagar a dívida. Porque se alguém consegue eliminar a dívida, é o informático. E eu estou a falar nisto porque acho que se prende muito depois com a proteção de dados, porque a proteção de dados, por muito que esteja até garantida em termos legislativos, com a devassa que a administração pública teve, pelo menos entre nós, nos últimos anos, uma espécie, eu não gosto de lhe chamar privatização, porque aquilo não é privatização, porque nenhum privado é capaz de gerir a sua casa com esta incompetência. Quer dizer, eu se tiver uma empregada em casa, não lhe dou acesso às minhas contas bancárias. Quer dizer, o meu informático dá-me apoio, mas eu controlo o que o informático faz. Num serviço destes, como por exemplo segurança social, todo o serviço está nas mãos da empresa externa que controla toda a parte informática do serviço. Isto é extremamente perigoso, não vos parece? Como é que nós podemos depois garantir, no fim do dia, que o que está na lei se cumpre? Se, como vos digo, uma entidade pública dar elementos, quer dizer, é difícil, sabem, é difícil conseguir alcançar um sistema eficaz na garantia dessa proteção, mas eu quero ser otimista e quero pensar que se vai conseguir. Não sei. Bom, algum comentário ou podemos dar a nossa sessão por encerrada? Professora, só gostaria de fazer um comentário aqui com base nas leis LGPD e a LAI, a Lei de Acesso à Informação. Um parênteses, assim, é super preocupante a colocação da senhora, assim, misericórdia. Isso se alastre, né, para toda a União Europeia. Bem, o que nós temos aqui no Brasil com relação à LGPD? Nós temos um estudo bem interessante que chama LGPD nos tribunais, e esse estudo, ele apresentou como os juízes estão decidindo com base nos processos judiciais que chegam nas diversas instâncias, né? E teve um caso bem interessante, que foi justamente oposto a esse que a senhora citou, né? Que houve a divulgação de dados de pessoas da Rússia que moravam aí em Portugal. Alguns partidos políticos brasileiros, antes da eleição que ocorreu em 2022, ingressaram com pedidos junto às prefeituras municipais aqui do Brasil, pedindo acesso a nada menos do que nome, endereço e título de eleitor dos eleitores do município X com base na Lei de Acesso à Informação. E, com base na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, os magistrados disseram não. Então, para se ver aí que temos dois exemplos diferentes e temos esses dois marcos legais aqui. Ainda bem, que eles são complementares, né? O doutor Lucas falou que oportunamente vai conversar sobre isso, o doutor Marcelo também. Enfim, eu fico à disposição por e-mail. Eu também acho, sabe, que é preciso dar muita formação aos funcionários, quadros intermédios, superiores, porque provavelmente o que aconteceu, Portugal ficou em choque. Portugal ficou em choque. E eu, até hoje, nenhuma autoridade pública me conseguiu explicar como é que sai uma informação destas da Câmara Municipal de Lisboa para uma embaixada de um país estrangeiro, que é uma ditadura e que persegue os opositores. Eu não admitia que esta informação saísse da Câmara de Lisboa para a pedido da Embaixada da França, ou da Inglaterra, ou do Brasil, ou dos Estados Unidos, ok? Não pode sair, ponto. A discussão devia estar neste pé, não sei. Ou fundamentam muito bem, e então pedem ao Tribunal que o Tribunal se pronuncie se sim aquela entidade tem que dar os dados ou não.
E temos a CADA para dar pareceres, porque isso é possível. Portanto, o que aconteceu ali foi realmente muito grave. É como eu digo, isto foi antes, de facto, da guerra, mas que eu saiba, porque tenho no poder há várias dezenas de anos e, portanto, aquilo foi tudo nunca uma democracia. E tem opositores políticos presos na Rússia e perseguidos fora da Rússia. Portanto, como é que isto aconteceu? É uma preocupação que eu tenho. E depois tenho esta preocupação, de facto, com esta... Eu acho que é quase inconsciência de quem está à frente dos destinos de um país não perceber como é sensível à administração pública e como é importante para um país que a administração pública esteja, de facto, nas mãos certas. Sou muito crítica destes esquemas de outsourcing, sobretudo quando o outsourcing entra num serviço público para ter acesso àquilo que é mais importante naquele serviço, nomeadamente o registro de dívida. E só para terminar, já foram detectados 2 ou 3 casos de dívida que foi eliminada, pura e simplesmente, em troca de pagamento de um FII a quem conseguiu penetrar no sistema. É claro que isto sempre, há aqui uma pequena associação criminosa por trás do assunto, mas que estas coisas acontecem. Portanto, é muito importante sensibilizar para a importância da proteção de dados, não é? Eu, de todo modo, julgo que vamos encerrar o nosso painel, não vos tomo mais tempo, a não ser que alguém queira colocar mais alguma questão. Foi um prazer estar aqui convosco. Aqui está muito frio, mesmo muito frio. De certeza quem está aí no Brasil e ali o Tarra em Marrocos deve estar bem mais confortável. Aqui também está muito frio. Está muito frio, Tarra. É sério. Sim, aqui também está muito frio. Já temos neve nas montanhas de Atlas e nas montanhas de Rif. Está mesmo Eu achava muito que frio. vocês tinham sempre calor. Achava que isso estava sempre assim mesmo. Muito bem. Então fiquem bem. Temos a mesma clima como Portugal, como Espanha, a mesma clima mediterrâneo. Verdade, verdade. Aliás, a capital mais próxima de Lisboa não é Madrid, é Rabat. Rabat, Portanto, sim, a capital de Rabat. não é? Sim, nós Rabat estamos é a muito capital mais do Marrocos. próximos da África do que do resto da Europa. É verdade. Um dia perguntaram a um filósofo português, do século XX, professor Agostinho da Silva, isto em plenos anos 80, estávamos em Portugal a iniciar a discussão de aderir ou não aderir à CEE, assim se chamava na altura. Perguntaram-lhe o que é que ele achava de Portugal entrar na CEE. As vozes críticas eram muitas, enfim. Ele disse, claro que tem que entrar. Então era só o que faltava que não entrasse. E tem que entrar por uma razão simples, é que de todas as partes do mundo, Portugal já esteve em todo lado, menos na Europa. E de facto, nós somos europeus, mas nunca estivemos na Europa. Foi preciso integrar a atividade, porque sempre vivemos de costas para a Europa. Portanto, o nosso pedaço do mundo era muito grande, mas era sempre fora da Europa. Muito bem, é um gosto, certeza que nos vamos ver por aí mais vezes. Fiquem bem, Tarra, fique bem e até ao próximo evento, ou se estiverem connosco amanhã, não é? Amanhã ainda há painéis. Muito bem. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, tchau. Parabéns a todos os apresentadores, apresentadoras. Obrigado. Até logo, professora. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.